Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, né? Então a gente vai ver na prática, não vou falar exatamente na prática, porque a gente está falando aqui de coisa muito abstrata, mas assim, tudo que a gente viu até aqui, tudo que a gente estudou, tudo que a gente debateu foi para chegar nesse momento agora. E que momento é esse, né? É o momento da gente de fato, né, construir matemática. Porque o que a gente estava fazendo até então era discutir sobre como se constrói matemática. Então agora a gente vai de fato construir, o tema da aula de hoje é Introdução à Teoria dos Conjuntos. Então, por que não, já que a gente vai começar a construir matemática, por que não partir aí da ideia que talvez seja a ideia mais elementar da matemática, seria a teoria dos conjuntos, tá? É claro que isso ainda não vai ser uma construção formal, porque vocês vão ver que eu não vou demonstrar nada, eu vou só apresentar algumas ideias, indicar demonstrações, mas isso já vai dar para vocês uma noção, acredito eu, de como que as coisas elas vão funcionar. Então, a primeira coisa para falar, eu tenho que definir conjunto. Só que assim, conjunto não tem definição. Eu, pelo menos, nunca vi. A última vez que eu pesquisei não tinha, e eu não fiquei sabendo de ninguém que conseguiu definir conjunto de maneira precisa. Então, assim, conjunto vai ser um conceito intuitivo que a gente tem. Então, assim, a gente já sabe mais ou menos na nossa cabeça que é um conjunto, e aí meio que através da matemática a gente vai tentando estruturar melhor. E aí, como a gente fala, né, a gente vai compreender os conjuntos muito mais pelo que eles fazem, do que pelo que eles são, tá? Eu não vou definir conjunto, mas eu vou entender algumas leis e alguns axiomas ligados aos conjuntos que vão me ajudar a compreender melhor essa teoria, beleza? E assim, né, conjuntos é uma coisa que a gente estuda no sexto ano e vai estudando no ensino fundamental inteiro. Muita gente volta a estudar isso no ensino médio. Talvez vocês já tenham lidado alguma coisa na graduação. Então eu vou partir do pressuposto que, basicamente, a nomenclatura, né, você já sabe. Mas assim, teoricamente, né, a gente está meio que construindo isso aqui do zero. Então eu vou colocar algumas definições. Coloquei o exemplo, né, definindo, né, primeiro o que significa um elemento pertencer a um conjunto. Eu não vou ficar lendo o slide, se vocês quiserem. Sugiro, inclusive, dar uma pausa no vídeo, ler essa definição e se você tiver uma dúvida, entre em contato comigo. Mas a definição aí do que significa pertencer, um elemento pertencer a um conjunto, tá aí. Então, assim, a gente sabe que na matemática o método que a gente usa é o método axiomático. Então, quais são os axiomas ligados aos conjuntos? Né? Isso também é um debate muito grande. O que eu vou é seguir a linha do livro que foi o que eu sugeri, que é este livro aqui, ó. Eu vou seguir essa linha, mas vocês não precisam, depois de um dia vocês forem dar essa mesma matéria, vocês não precisam seguir necessariamente essa linha. Vocês podem seguir uma outra linha. Só que assim, se você muda os seus axiomas, você pode às vezes chegar no mesmo lugar de uma forma diferente. Existe meio como se fosse uma disputa sobre qual é o melhor, né, conjunto de axiomas, inclusive se debate isso. Mas não vou entrar tanto nesses detalhes, vamos ficar então nos axiomas que eu escolhi para essa linha de construção da teoria dos conjuntos. Então o primeiro axioma é o axioma da extensão. Os axiomas eu vou ler, que é o seguinte: dois conjuntos são iguais se somente se eles têm os mesmos elementos, tá? E assim, esse axioma, né, como basicamente muitos axiomas, ele a princípio ele parece uma coisa óbvia, mas é importante que ele seja dito, porque se esse axioma não for acrescentado, muitos problemas podem acontecer. E mais do que isso, né, esse axioma ele é uma ferramenta poderosíssima para poder fazer várias demonstrações. Então, mais para frente, quando a gente estiver demonstrando na mão muita coisa, vocês vão ver que ele vai ser bastante útil, tá? E, de novo, coloquei agora a definição do que significa um conjunto B ser um subconjunto de A. Se você quiser, você pausa aí o vídeo para poder ler aí essa definição, que a partir de agora eu vou usar direto o que é um subconjunto. E, na verdade, repetindo aí o axioma da extensão, o grande segredo do axioma da extensão é que ele é uma ferramenta poderosa para demonstrar que todos os conjuntos são iguais, tá? Então, assim, como é que eu posso entender, né, e compreender esse axioma da extensão? Se eu tenho dois conjuntos A e B, eles vão ser iguais, ou seja, têm os mesmos elementos. Se e somente se o A for subconjunto do B e o B for subconjunto do A. Então, na prática, quando a gente for fazer esse tipo de demonstração, vocês vão ver que a gente vai demonstrar assim. Como é que eu mostro que dois conjuntos são iguais? Eu mostro que o primeiro está contido no segundo e que o segundo está contido no primeiro. Então, assim, vamos lá. Agora eu estou falando da ideia de inclusão, né, de um cara ser um subconjunto. Isso é uma ferramenta, né? É como se fosse, não é perdi a palavra, uma operação, mas assim, é um objeto, né? É uma coisa que eu criei, essa inclusão, né? Definir o que significa um conjunto estar incluso no outro, ser um subconjunto do outro. Sempre que a gente ou cria uma operação ou cria uma relação como essa, né?
a gente tem que observar as propriedades. E algumas propriedades elas se repetem muito. E sempre que essas propriedades elas se repetem muito, a gente tende a dar nomes para elas. Então aqui são 3 propriedades que a inclusão ela satisfaz. E essas 3 propriedades, por serem propriedades muito importantes, elas recebem nomes. Então a primeira propriedade é a propriedade que eu chamo de reflexiva, né? Que é todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Isso é interessante. E essas propriedades elas são todas demonstráveis, tá? E há um exercício para vocês demonstrar essas propriedades. E aqui essa é o que a gente chama de transitiva. Vocês têm que ir se acostumando com esses nomes, com essas palavras. Se A é subconjunto de B e B é subconjunto de C, então A é subconjunto de C. Em álgebra 1 vocês vão ver isso de maneira mais apropriada. E uma propriedade que a gente chama é a propriedade da antissimétrica, que é uma versão que eu falei do axioma da extensão, que se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. A gente chama essa propriedade de antissimétrica, tá? Então assim, não precisa se assustar com isso agora, devagarinho vocês vão compreendendo melhor. Depois vocês vão olhar o exercício e vai ver que está bem suave. E uma coisa que vale para poder pegar o gancho aqui desse negócio, se você for pensar na relação da pertinência, né, ela não satisfaz nenhuma dessas propriedades. Isso é um bom exercício para vocês pensarem, né? Um cara é elemento dele mesmo? Não necessariamente. Se um determinado cara é elemento de um conjunto, e por aí vai. Vocês podem fazer esse exercício. São exercícios muito bons de iniciação à matemática, propriamente dita, tá? Um outro axioma que a gente tem que é fundamental, que ele, assim, a forma como ele está escrito é bem esquisito, mas na verdade, assim, ele é um axioma que ele diz que a partir de qualquer proposição eu crio um subconjunto. Qualquer proposição sobre um conjunto, eu crio um subconjunto. É isso, né? Ele garante que é possível criar subconjunto. Então, o que diz esse axioma da especificação, né? Para todo conjunto A e toda condição S de X, a condição S de X é a proposição, corresponde a um conjunto B cujos elementos são exatamente aqueles elementos X de A para os quais S de X é válido. Isso parece muito esquisito, muito feio, mas na verdade é simples, né? Esse S de X é uma proposição. Então, a melhor forma de você olhar é esse exemplo aqui. Então, qual é a proposição que eu quis colocar, né? Reais maiores que 7. Então, quando eu faço isso, o axioma da especificação, ele me garante que eu crio um subconjunto dos reais. Que subconjunto é esse? Os números reais que são maiores do que 7. Então, essa anotação que vocês já usaram bastante na vida, ela vem aí dessa origem. Não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. E o que é interessante, né, que eu tinha esquecido desse balãozinho subia, né, mas que o axioma da extensão, ele vai garantir que o axioma da especificação, ele cria subconjuntos de uma maneira única. Isso também é demonstrável, a gente pode ver aí algumas demonstrações. Talvez a gente fique um tempo aí depois só nessas demonstrações. E aí a gente vai ver o nosso primeiro conjunto na prática, né? Tá errada a ordem, não era para estar subindo agora, mas vamos lá na parte que é a primeira, né? Então assim, primeiro eu vou partir do pressuposto que existe algum conjunto, tá? Não vou discutir muita existência aqui agora com vocês, existência de conjuntos, né? A gente já está meio que partindo disso, do conceito intuitivo de conjuntos e de que os conjuntos existem. Então, aí eu quero que vocês entendam. Agora que eu estou fazendo, né, o nosso processo matemático, porque assim, é a partir do que eu sei, eu vou criando coisas novas. Então, o que eu sei até agora? Eu sei o axioma da extensão e o axioma da especificação. Beleza? Então, vamos lá. Eu sei pelo axioma da especificação que uma sentença ela cria um subconjunto de um dado conjunto. Então eu sei que existe, eu estou assumindo que existe um conjunto A. E aí qual é a sentença que eu vou criar? X diferente de X, ou seja, um cara diferente dele mesmo. Então, essa sentença, com o axioma da especificação, ele vai criar um conjunto, que é isso que o axioma diz. Só que esse conjunto é o conjunto dos elementos de A que são diferentes deles mesmos. Então não tem como o cara ser diferente dele mesmo. Então eu claramente percebo que esse conjunto, que ele existe por causa do axioma da especificação, ele não possui nenhum elemento. E então esse conjunto vai ser chamado de conjunto vazio, tá? Essa é a única sentença que cria o conjunto vazio? Não. Mas ela é uma sentença e cria o conjunto vazio. E aí no final, né, todos
Desculpa, gente. Os possíveis conjuntos vazios eles vão ser iguais entre si. Então a gente criou o nosso primeiro conjunto, que é o conjunto vazio, tá? O que é importante, né? Essa balãozinho que subiu aí, eu tô esquecendo todos os meus balãozinhos. É que esse conjunto aqui, ó, que está desenhado, que é o vazio entre chaves, né, a gente usa chaves para definir conjuntos, ele não é um conjunto vazio, tá? Ele é um conjunto unitário, ou seja, que tem um elemento só e esse elemento é o conjunto vazio. Então, há muito cuidado na hora de escrever isso, porque isso é um ponto delicado. O que a gente pode mostrar também é que o conjunto vazio ele é subconjunto de todos os conjuntos. Não é uma demonstração muito difícil. Vamos para mais um axioma, que é um axioma que parece solto, mas ele é importante, tá? Que é o seguinte: para dois conjuntos quaisquer, existe um conjunto a que ambos pertencem. Então, se eu tenho dois conjuntos, existe o conjunto que engloba esses dois. Porque a gente sabe que dá para fazer conjunto de qualquer coisa, inclusive conjunto de conjuntos. Coloquei aí essa forma de escrever que eu acho que é a mais interessante, né? Que ela fala o seguinte: para dois conjuntos, faltou S, A e B, existe um conjunto A grande, tal que Azinho pertence a grande, Bzinho pertence a grande também. Então é um conjunto que contempla esses dois. Essa duplinha, né, aqui, eu vou chamar ela de par não ordenado. Eu estou falando disso agora porque lá na frente eu vou falar de par ordenado. E eu quero ter esse contraste entre o par não ordenado e o par ordenado. O par não ordenado é um conjunto com dois elementos. O par ordenado aí vai ter todas as características a mais aí que vão ser colocadas, beleza? E aí para o nosso último axioma, depois a gente não vai usar mais nenhum axioma, que é o axioma da união. Para toda coleção de conjuntos, existe um conjunto que contém todos os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos da coleção. Isso não é fácil de entender enquanto frase, né? Porque é difícil. Mas, na verdade, imagino que vocês saibam, né, o que é a união. Imagina que eu tenho dois conjuntos, né? Qual é a união de dois conjuntos? É pegar esses dois conjuntos e juntar num conjunto maior que tenha todos os elementos dos dois, tá? Isso só existe baseado nesse axioma. É claro que aqui, né, eu estou falando de uma união de mais conjuntos. Então é assim que funciona. Mas talvez eu pudesse definir esse axioma mesmo com a união de dois conjuntos. E aí eu posso estender isso de maneira inumerável. Mas a ideia é assim, que se eu tenho um conjunto aqui e outro conjunto aqui, eu pego os elementos desse e junto num conjunto novo. E esse conjunto novo eu vou chamar de união, que simbolicamente a gente representa por esse U aqui. E aqui é a definição, tá? A união B é o conjunto de todos os X. Aqui eu botei dois pontos, mas era o tal que X é um elemento de A ou X é um elemento de B. Aqui tem um detalhe que é importante. Na próxima PNP a gente vai relacionar isso. Como que a lógica clássica se relaciona com a teoria dos conjuntos. Isso vai ser fundamental para a gente e vai ser o tema da nossa próxima aula. Mas a gente percebe aqui de cara que a união ela se relaciona com o conectivo OU. E aqui algumas propriedades, né, que também vale a pena vocês já começarem a se acostumando com esses nomes. Então, ó, porque aqui a união ela já é uma operação de conjunto. Então, aqui são propriedades mais comuns nas operações. Então, aqui tem um conjunto qualquer unido com o vazio é o próprio conjunto. A união B é igual a B união A, que a gente chama de comutatividade. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença de conjuntos, que a diferença de conjuntos não é comutativa, mas no caso a união ela é comutativa. A união, a parênteses B união C é igual a união B união C. É a associatividade. Se eu tenho uniões, não importa a ordem. E que a união de um cara com ele mesmo é igual a ele, então é idempotência. E se A é um subconjunto de B, C e somente C, a união B é igual a B. Isso é tudo demonstrável, tá, gente? Então, se a gente estivesse, por exemplo, fazendo presencial, muitas dessas propriedades eu iria demonstrar. Algumas eu iria pedir vocês fazerem em casa, outras eu ia colocar na prova. Mas, para essa PNP, eu ainda vou dar uma segurada ainda nessas demonstrações. Talvez na próxima eu já comece a fazer algumas demonstrações importantes. E aí, o que é interessante é que eu junto o axioma da união com o axioma da paridade e eu consigo meio que, através do axioma da união, estender o axioma da paridade. Porque o que o axioma da paridade faz? Se eu tenho dois conjuntos, ele cria um conjunto com dois elementos, que são esses conjuntos. E aí eu posso pegar isso e unir com um outro conjunto, né? E vou meio que criando assim, a partir do conjunto com dois conjuntos com eu crio um conjunto com dois. Um conjunto com dois e um sozinho eu vou criando com 3, com 4, com 5, com 6, com 7. Eu consigo aí, a partir daí, construir conjuntos com a quantidade que eu quiser em conjunto. Tá? E a quantidade, estou falando número natural mesmo.
A interseção. Então, se eu tenho o axioma da união, eu vou ter o axioma da interseção? Não. A interseção ela não precisa do axioma. Lembra que o que a gente falou é que a gente quer ter sempre o mínimo de axiomas possíveis. Então, a interseção ela não precisa de axioma. Como é que eu vou definir a interseção, então? Eu vou definir a interseção a partir do meu axioma da especificação. Então, assim, eu vou pegar o conjunto A e o que vai ser... E o que vai ser a interseção B? São os elementos de A que também são elementos de B. Então, eu vou usar o axioma da especificação para definir a interseção. O que é interessante nessa definição da interseção é que ela é uma definição simétrica. Eu estou querendo dizer isso, né? Que A interseção B é igual a B interseção A, que é como está descrito aqui, né? A comutatividade da interseção enquanto operação. E aqui eu repeti de novo, né? Simbolicamente, a interseção B é tal x, tal que x pertence a A e x pertence a B. As propriedades da interseção são bem parecidas com as da união. Aqui é a mesma coisa, né? Não, aqui é diferente, né? Que se eu faço o cara interseção com vazio, vai dar vazio, isso logicamente. Ela também é comutativa, ela também é associativa, ela também é idempotente. E aqui tem uma modificação que é sutil, então vale a pena vocês olharem os dois slides para poder comparar, né? Então, ó, aqui era uma restrição para A estar contido em B, aqui é uma outra restrição, né? Então, o A vai estar contido em B se a interseção for igual, se e somente se a interseção for igual ao A, e se e somente se a união for igual ao B. Beleza? E aí a gente vai para a próxima operação, que é a diferença. Então, a gente chama de diferença ou complemento relativo, definido dessa maneira, né? Se a interseção eram os elementos, né, de A, que também eram elementos de B, a diferença ou complemento relativo vão ser os elementos de A que não são elementos de B. É dentro de A eu tirar todos os elementos de A que também estão dentro de B. Você consegue escrever a diferença em função da interseção. O que é importante, né? E aqui já observando, né, que essa diferença ela não é simétrica, ela não é comutativa. Fazer A menos B normalmente é diferente de B menos A, de fazer B menos A. E que o B que eu tiro de A, ele não precisa ser necessariamente um subconjunto de A, tá? É porque eu vou olhar para cada elemento de A e vou olhar. Peguei um elemento, esse está em B? Se tiver, eu jogo fora. Esse está em B? Se tiver, eu jogo fora. Esse está em B? Não está, então volta para o A. E vai sobrar isso que a gente chama de complemento relativo. E aí eu precisei falar dessa palavra complemento relativo, porque a gente vai entrar num outro detalhe que é importante, que é quando a gente chama de complementar. Então aqui vamos devagar. Também subiu na ordem errada. Vamos olhar para esse quadradinho aqui primeiro. A primeira coisa para eu poder entender complementar é que, primeiro, eu vou precisar definir o que é um conjunto universo. Então, assim, eu vou estar um contexto em que eu vou estar trabalhando, e aí eu vou pensar no conjunto de todos os possíveis conjuntos dentro daquele contexto, beleza? Esse é o cara que eu vou chamar de conjunto universo. Normalmente, esse conjunto universo ele já vem dito ou ele está de maneira implícita. E aí, o que é importante observar é que esse conjunto universo ele não é único, tá? Ele é o conjunto universo daquele contexto. Cada contexto vai gerar um conjunto universo. E o que vai ser um complementar de um dado conjunto A em um dado universo E? Ele vai ser definido assim. O complementar de A vai ser todos os elementos do meu universo que não são elementos de A. Exemplo que é o mais fácil. Você pensa nos números naturais, eu tenho os números pares. Quem são os complementar? Quem é o complementar do conjunto dos números pares? São todos os números que não são pares, ou seja, os números ímpares. Beleza? Então, isso é um exemplo mais clássico, mas é um exemplo que funciona muito bem. E aí, agora, de novo, dos complementares, agora eu falo das propriedades, né? Primeiro, né, que o complementar do complementar é igual ao próprio cara, o complementar do vazio é o universo, o complementar do universo é o vazio, a interseção entre um cara e seu complementar é o vazio, a união entre o cara e o complementar é o universo, e A vai estar contido em B, equivale a dizer que o complementar de B está no complementar de A. Está contido no complementar de A. Então essas são aí algumas das propriedades, e tem duas aqui que são importantíssimas, que são o que a gente chama de leis de Morgan, depois a gente vai voltar nelas para demonstrar de maneira mais apropriada. Beleza, gente? Então assim, essa aula ficou gigante, imagino que foram muitos slides, eu tentei falar de maneira rápida, mas eu imagino que vocês vão ter que assistir essa aula mais de uma vez para poder conseguir compreender bem esses conceitos. Mas assim, eu vou dar uma segurada nessa PNP, eu queria fazer mais coisa, eu vou deixar mais pra frente, porque eu acho que o conteúdo que eu já fiz aqui já foi bastante pesado e bastante carregado. Então assim,
Terminando aí com a nossa frase, né? Essa frase aí agora eu tava ficando sem imaginação e me foi sugerida no Twitter, que é a frase do Carl Sagan, né? Foi o Luiz que me sugeriu. E se você quiser sugerir, você pode, sei lá, mandar para mim no Twitter ou no Instagram, ou alguma rede, assim, uma frase. E aí eu vou escolhendo, tá, gente? Eu posso sortear também. Mas essa é uma frase bem interessante, né? A ciência não é só compatível com a espiritualidade, é uma profunda fonte de espiritualidade. E aí, nosso querido Carl Sagan, que foi escrever o livro Cosmo, né? Físico, e que gerou uma série, que essa série foi feita novamente recentemente, que é maravilhosa essa nova versão da série, eu recomendo a todos assistirem, acho que tem na Amazon Prime. Então é isso, gente, agradecer aí mais uma vez quem assistiu e até o próximo vídeo.